Perdemos a referência do camisa 10 na seleção brasileira. Vem com a gente porque eu vou falar o que eu penso a respeito disso. Perdemos a referência do camisa 10 porque o último que tivemos, o Neymar, ele joga muito pouco, né? Vive contundido, não tem o compromisso de ser aquele atleta na essência, essa é a realidade. E a gente perdeu na seleção brasileira e no futebol brasileiro aquele camisa 10. Quem era o camisa 10? O craque do time, o pensante, o cara que pensava no jogo, capaz de decidir numa bola. É uma enfiada muito bem feita, driblar e desconcertar a zaga, quebrar as linhas, como agora se falam, né? Então a gente perdeu a referência desse camisa 10. Camisa 10 do Pelé, do Zico, Rivelino, tantos cracassos de bola, né? Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, os últimos grandes camisa 10 que a gente teve. O Neymar, belíssimo camisa 10, aquele craque, mas que não teve aquele compromisso de ser o atleta que a gente esperava. E por que o futebol brasileiro perdeu a referência do camisa 10? Porque a gente começou a imitar o futebol estrangeiro. A gente também perdeu os pontas, perdeu os laterais, e agora é um futebol feio, um futebol truncado, um futebol de muito toque de bola, de muito treinamento, de muito condicionamento físico e de pouca inspiração, criatividade. É um ou outro jogador que sabe driblar, que dribla realmente. Então a gente perdeu a essência do futebol brasileiro. Mas como a gente, sempre se acostumou, eu me acostumei a ver o meu time, minha seleção, até o time de pelada, o craque sempre sendo camisa 10, eu fico triste com essa situação. E você? Será que um dia o futebol brasileiro volta a ter aquelas características do futebol brasileiro, a essência, o camisa 10 clássico que matava, dominava, olhava, botava a bola onde queria, que driblava, que fazia jogadas geniais, que batia falta muito bem? Normalmente o camisa 10 era um cara completo. Era aquele jogador que ele sabia pensar o jogo, que ele sabia armar, sabia fazer gols e sabia os fundamentos, básicos do futebol. Ele tirava de cós salteado e com muita eficiência. Por isso jogava com a camisa 10. Eu lembro que quando a gente ia formar os times de pelada, o 10 era o craque. E não era diferente no meu Flamengo, no Vasco. Quem não lembra do Roberto, né? Tantos outros aí, olha, tantos outros camisa 10 que nos dão saudade. O Dicá, rapaz, os caras craques de bola, craques. Maradona, né? E aí a gente hoje vê no futebol brasileiro uma seleção convocada pelo Ancelotti. Procura ali um jogador que realmente é esse 10, que sabe fazer tudo isso que eu falei aí, de pensar o jogo, de armar, de ser o diferente do time. Não temos. Sem o Neymar, o Brasil fica muito comum. Muito comum. Pode ganhar no conjunto? Pode. Tem bons jogadores? Bons jogadores. Craque não tem. Craque, desculpa, o Vinícius Júnior, Rafinha, não temos craque na seleção brasileira, não são craques. O único craque que a gente tem é o Neymar, mas que joga muito pouco porque se contunde muito, vive lá o extracampo meio conturbado, está sempre nas baladas. Problema dele, não é problema meu. Só que eu queria realmente que ele se empenhasse mais pela seleção brasileira. Mas é triste a gente ver que o futebol brasileiro perdeu a sua essência. Não temos os laterais que faziam as jogadas de linha de fundo toda hora, chegava e cruzava. Não temos o camisa 10, não temos mais o centroavante, aquele 9, o homem-gol, não temos. Nós temos jogadores que são flutuantes. O atacante ele vai na direita, vai na esquerda, sai da área. E os laterais, meu Deus do céu, um desespero. Mas o que mais me dá saudade é dos camisa 10, aqueles clássicos, aqueles que diziam assim, camisa 10 e faixa, era o cara realmente para entrar e decidir. E só para você ver como o futebol brasileiro está fraco nesse sentido, de craques, se o Arrascaeta fosse brasileiro, estaria jogando 10 aí, com certeza, porque ele hoje é o melhor 10 que joga aqui no futebol brasileiro, sul-americano. O Arrascaeta é o camisa 10 o melhor. Então, se ele fosse brasileiro, com certeza estaria na seleção brasileira. Uma pena, mas eu que sou saudosista, queria muito ver aí o Brasil voltando às suas características, à sua essência. Com o Ancelotti não podemos esperar o futebol brasileiro essência. É o futebol brasileiro europeuzado, com características europeias, tá certo? Você gosta de esporte, gosta de futebol? O que você acha aí do Brasil ter perdido a sua essência do futebol? Se inscreva no nosso canal, dá um like aí, curte o nosso canal, nos ajuda. Vem com a gente e que Deus abençoe a todos. Deus abençoe o seu dia, a sua família. Em nome de Jesus Cristo, um ótimo final de semana para todos. Vem com a gente.